Olá, a paz do Senhor para você que está aí. Eu quero deixar uma reflexão aqui, hoje que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que ele diz assim, eu estou lendo nessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia, a Mensagem. Essa Bíblia tem uma linguagem maravilhosa, uma linguagem contemporânea, bem fácil de entender. E diz assim, para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais do que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé, mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Aqui nós vemos os conselhos do apóstolo Paulo dando aos crentes de Éfeso e que serve para nós hoje esses conselhos. São conselhos preciosos, porque nós vivemos dias maus, nós vivemos dias de trevas, dias de escuridão. Dizem que a igreja do Senhor, de uma forma geral, tem sido muito atacada pelo inferno, pelo diabo, pelas artimanhas de Satanás. O diabo tem semeado muitas coisas no meio do povo de Deus. E quando o apóstolo fala aqui, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, não é brincadeira. É porque ele sabia o que estava falando. E eu acho tão linda essa atemporalidade da Bíblia, que ela serviu tanto naquela época lá para os crentes de Éfeso, como serve para nós hoje. Quando eu falo crentes, tá? Não estou falando de igreja batista ou de Assembleia de Deus, eu estou falando daquele que crê no poder de Deus, daquele que crê que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou, está vivo à direita do Pai, intercede por nós, pela sua igreja. Não estou falando de denominação aqui, estou falando da igreja do Senhor, daqueles que servem ao Senhor em verdade, aqueles que estão buscando a santidade e estão se preparando para o grande dia da volta de Jesus. Então, enquanto Jesus não volta, nós precisamos estar equipados com toda essa armadura aqui. Essa armadura é muito importante porque ela nos protegerá no dia mau, nos dias das investidas de Satanás contra a nossa vida. Nós somos perseguidos todos os dias. O diabo tenta colocar armadilhas para nos prender todos os dias. Isso aqui, como diz aqui nessa linguagem de hoje, não é uma brincadeira de fim de semana. É batalha mesmo. É luta mesmo, é luta travada, são aflições que nós temos vivido todos os dias na luta contra o pecado, porque não está fácil
viver, mas a Bíblia nos aconselha a resistir o diabo, resistir o pecado, e o pecado vai fugir de nós, se nós estivermos sujeitos a Deus, à vontade de Deus. E é por isso que eu queria deixar essa palavra. Se você está passando por uma luta, uma investida de Satanás contra sua vida, contra sua família, contra alguém que você conheça, revista-se da armadura de Deus. É ela que vai te proteger no dia mau, porque a palavra diz, Jesus falou, olha, não se enganem, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala desse bom ânimo, ele está falando para nós não sermos como aquela pessoa de ânimo dobre que hoje está animado e amanhã já está caído. Não, nós precisamos ser constantes, firmes, perseverantes, perseverar na oração, perseverar na adoração, perseverar na palavra de Deus. Amados, quantas pessoas hoje não leem a Bíblia, não estudam, não buscam, não meditam nela. E o Salmo 1 diz que o homem que medita na palavra de Deus, noite e dia, esse homem será próspero, esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim. O vento vem e os espalha porque eles não estão firmados na palavra. Então, amados, nesses dias maus que a gente tem vivido, o mundo inteiro e o nosso país tem vivido dias maus. Nesse tempo de dias maus, busquemos o Senhor, busquemos na palavra, vamos nos revestir com a armadura de Deus, vamos buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. A Bíblia diz isso, busque o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter um tempo que você vai buscar e você não vai poder achar. Então o meu convite, o convite da Bíblia, da palavra de Deus, é o convite do Senhor. Busque a face de Deus, busque a face de Deus enquanto se pode achar. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos nos afastar de coisas erradas, vamos nos afastar daquilo que nos chama para o abismo, relacionamentos que nos chamam para o abismo, relacionamentos que nos levam para longe da presença de Deus. Vamos nos aproximar de coisas, de pessoas que nos ajudam a estar na presença de Deus. Vamos nos aproximar da adoração. A oração nos aproxima do Senhor. E essas lutas que nós temos vivido, elas não são para nos derrotar, elas são para nos deixar mais fortes, mais parecidos com Jesus. Porque Jesus foi o maior exemplo de vitória. E ele nos deixou esse exemplo para que seguíssemos esse exemplo de vitória. Então, o convite de hoje: apegue-se à palavra da verdade, apegue-se ao escudo da fé, ao cinturão da justiça, ao capacete da salvação, calce os seus pés com o evangelho da paz, e as coisas fluirão melhor na nossa vida. Eu não estou dizendo que nós vamos deixar de ter problemas ou provações, tribulações, não vamos deixar, não vamos, enquanto estivermos nesse mundo, mas passando com Jesus na nossa vida e revestidos da armadura de Deus, nós vamos permanecer firmes até a volta de Jesus. E Ele está voltando. Ele está voltando. Prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Santificai-vos, porque sem a santificação e a paz ninguém verá o Senhor. Fique com Deus e que essa palavra abençoe sua vida. Amém.